Existe uma idade certa para começar a falar sobre dinheiro com uma criança? 5, 7, 10 anos? Talvez a resposta mais interessante seja: depende do que você está tentando ensinar. Porque uma criança pode ser pequena demais para entender o que são juros, mas já pode entender que escolher uma coisa significa abrir mão de outra. Pode não saber calcular o preço de um brinquedo, mas pode começar a perceber que algumas conquistas exigem espera. E foi quando eu entendi isso que percebi uma coisa. Talvez o maior erro seja procurar a idade certa para ensinar sobre dinheiro, quando deveríamos procurar a lição certa para cada idade. Eu sou Jaqueline Volotão, mãe da Sofia, e aqui no Pezinho de Meia eu compartilho descobertas e reflexões sobre infância, comportamento e educação financeira para ajudar famílias a formar crianças capazes de tomar boas decisões no futuro com relação ao dinheiro. Então, se esse assunto também importa para você, já se inscreve no canal, porque hoje eu quero responder uma pergunta que parece simples. Quando devemos começar a falar sobre educação financeira para uma criança? E a resposta pode mudar completamente a forma como você pensa sobre educação financeira infantil. Quando pensamos em ensinar dinheiro para uma criança, geralmente imaginamos uma conversa, sentar, mostrar moedas, explicar o que é caro, o que é barato, talvez entregar um cofrinho. Mas existe outra forma de pensar. Talvez a educação financeira não precise começar com dinheiro, ela pode começar com escolhas. Imagine uma criança pequena que precisa escolher entre 2 brinquedos para levar para um passeio. Ela não está aprendendo matemática financeira, mas está aprendendo algo que estará presente praticamente em todas as decisões da vida adulta. Eu não posso ter tudo ao mesmo tempo. Isso parece pequeno, mas não é. Porque todo orçamento é uma escolha, todo consumo é uma escolha, todo investimento também é uma escolha. No fundo, administrar dinheiro é decidir o que fazer com recursos que são limitados. E uma criança pode começar a experimentar essa lógica muito antes de saber o que significa a palavra orçamento. Talvez essa seja a primeira grande mudança. Antes de ensinar a criança a escolher o que fazer com o dinheiro, podemos ensiná-la simplesmente a escolher. E aqui está algo que considero ainda mais interessante. A pergunta: quantos anos devo ensinar educação financeira? Talvez esteja incompleta, porque educação financeira não é uma única habilidade, é o conjunto delas. Escolher, esperar, planejar, cuidar, comparar, guardar e muito mais tarde investir. Essas habilidades não aparecem todas de uma vez. Elas vão ganhando complexidade conforme a criança cresce. Uma criança pequena pode entender: hoje vamos escolher apenas um. Mais tarde ela pode entender: você tem esse valor, o que prefere fazer com ele? E no futuro, se esse dinheiro ficar investido, ele pode crescer. Percebe a sequência? A educação financeira não precisa começar com uma aula. Ela pode crescer junto com a criança. Nós não precisamos esperar a criança estar pronta para aprender tudo. Precisamos descobrir o que ela já está pronta para aprender agora. E existe uma coisa que eu considero ainda mais poderosa. Muitas das primeiras lições financeiras de uma criança talvez nem pareçam financeiras. Quando uma criança espera, ela está desenvolvendo uma habilidade importante para o futuro. Quando precisa escolher, está aprendendo que existem limites. Quando participa de um pequeno planejamento, começa a perceber que aquilo que fazemos hoje influencia aquilo que teremos depois. Percebe? Nenhuma das situações exige explicar a bolsa de valores. Nenhuma exige falar sobre juros compostos. Nenhuma exige transformar a infância em aula de finanças. E ainda assim, todas podem construir habilidades que serão usadas quando a criança começar a lidar com o dinheiro de verdade. Essa é uma ideia que eu gostaria que mais famílias conhecessem. A primeira educação financeira de uma criança pode acontecer antes mesmo de o dinheiro entrar na conversa. E é exatamente isso que eu quero fazer com a Sofia. Eu invisto para ela, quero ensinar sobre investimentos quando chegar o momento. Mas não começar pelo investimento, quero começar pelas habilidades que um dia vão permitir que ela seja uma boa investidora. Saber escolher, esperar, planejar e entender que toda escolha tem uma consequência. Porque não adianta chegar aos 18 anos sabendo que são juros compostos se nunca aprendeu a lidar com o desejo de ter tudo imediatamente. Talvez o conhecimento financeiro ensine onde colocar o dinheiro, mas são as habilidades construídas ao longo da vida que ajudam a decidir o que fazer com ele. Então, existe uma idade certa para começar a educação financeira? Talvez exista uma resposta melhor. Existe uma educação financeira adequada para cada fase da infância. O erro não está necessariamente em começar cedo demais. O erro pode estar em tentar ensinar cedo aquilo que é complexo demais. Uma criança não precisa começar a aprender sobre dinheiro. Pode começar aprendendo sobre escolhas, depois sobre espera, depois sobre planejamento. O dinheiro entra aos poucos. E os investimentos chegam quando fizerem sentido. Porque o objetivo não deve ser criar uma criança que saiba tudo sobre dinheiro o mais cedo possível.
Nosso objetivo pode ser muito maior: criar uma criança que a cada fase da vida esteja preparada para tomar uma decisão um pouco melhor do que antes. E se você quiser acompanhar essa série, já se inscreve no Pezinho de Meia, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma habilidade que parece não ter nada a ver com o dinheiro, mas pode influenciar profundamente a vida financeira de uma pessoa: a capacidade de esperar. Por que uma criança quer tudo agora? E por que até nós adultos continuamos tendo tanta dificuldade em abrir mão de uma recompensa hoje por algo maior no futuro? Talvez o problema nunca tenha sido simplesmente falta de disciplina. E entender isso pode mudar completamente a forma como ensinamos uma criança a guardar dinheiro. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.